versos 58 e 59, rapidamente. Atos 7, 58 e 59. Vamos ler juntos, por favor. Você que tem a Bíblia e pode me acompanhar. 58, 59, diz assim: E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo, de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu, ou repousou, morreu. Amém? Pode assentar um minutinho, Deus abençoe sua vida. Nós lemos aqui no livro de Atos que o inimigo achou que estava destruindo Estevão. Estevão é chamado o primeiro mártir do cristianismo. Estava pregando, era um diácono, uma ousadia, uma autoridade de Deus na vida dele. Ele deixou a porta ali, como estava o Rodrigo, como está ali o irmão Luiz Alberto, o irmão Zezinho, a Angelina, Toninho, Flauzina, Helena, Geomar. Ele deixou as portas e ele foi para a praça. Ele foi anunciar, ardia o coração dele de anunciar Jesus. Ele queria fazer parte da anunciação, queria fazer parte da pregação do reino. E ele então, com o coração ardendo de desejo de compartilhar, com o dom de orar pelas pessoas e curá-las, ele começa a anunciar a palavra. E aproximam-se dele, e com pedras nas mãos, pegam-no nas mãos e levam para fora da cidade. E começam a jogar pedra nele, porque achavam que ele estava falando heresias, anunciando baboseiras, coisas que não deviam. E aí, ele, sabendo que estava ali para servir ao Senhor, ele se coloca diante de Deus, olha para o céu e diz que o céu se abre, e ele contempla e vê Jesus assentado no trono à direita do Pai. E ele diz: eu estou vendo a glória de Deus. Senhor, eu estou vendo o Senhor assentado à direita do Pai. Glória a Deus. O coração aberto, cheio do Espírito Santo, sabendo que estava fazendo a coisa certa, cumprindo a palavra de Deus, sendo mensageiro, uma testemunha viva. E aí, enquanto jogavam as pedras, ele olha e vê Saulo, um homem cheio de conhecimento, cheio de cultura, um homem do sinédrio, um homem ensinador da palavra, um homem capacitado na Torá, cheio de autoridade, que está ali contemplando a morte de alguém, porque ele mesmo apedrejava, matava, levava lá onde os leões estavam, para que morressem os cristãos, porque a igreja era perseguida naquele tempo. E aquele rapaz, quando fala: estou vendo a glória de Deus, Jesus à direita do Pai, assentado, Senhor, não impute a eles, perdoa que eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Você sabe que isso mexeu com Saulo? Saulo, daí um tempo, constrangido pelo Espírito de Deus, num encontro em Damasco, indo para prender os crentes com uma carta para levá-los para a prisão, o Senhor Jesus aparece a ele. Ele cai literalmente do cavalo, fica cego, é levado lá para a casa de Ananias. E Ananias ora por ele, e ele passa então a conhecer Jesus, porque o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Estou conhecendo essa voz. Eu sou Jesus, quem você persegue. Entra na rua chamada direita e lá eu vou falar com você. E ele entra ali e recebe a oração. Essa palavra me lembra o Pio, irmão do pastor Adolfo, que falava: pastor Eliette, deixa eu ir pregar na sua igreja, vou pregar. Entra na rua chamada direita. Ele tem uma vontade, né, de anunciar o evangelho. E anuncia mesmo onde ele vai, né? Glória a Deus. E aí,
quando Saulo entra lá cego, ficou cego, porque o Senhor queria chamar aquele homem ao compromisso, ao propósito para o qual ele nasceu. Deus tem um propósito com a nossa vida. Deus nos chamou para algo extraordinário que a gente não faz ideia, e que as muitas vozes têm nos feito ficar surdos, às vezes achando que é para fazer algo muito bom e estamos felizes em fazer, mas o chamado de Deus às vezes é totalmente oposto ao que hoje estamos fazendo, porque a vontade de Deus é além da nossa, é acima os pensamentos de Deus ao nosso. Nós não conhecemos, são mais altos que os nossos, o pensamento do Senhor. Por isso precisamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Você já perguntou para o Senhor? Então hoje nós podemos dizer: Senhor, fala o que o Senhor quer, mostra-me a tua vontade. Então ele mal sabia, Saulo, que aquele homem era uma oferta viva que ia gerar o apóstolo Paulo. Deixaria de ser Saulo e ia se tornar o apóstolo Paulo, que abriria aquelas igrejas todas da Ásia e escrever essas 14 cartas que nos ensina como andar com Deus e que instrui a igreja de Jesus a caminhar em vitória com o Senhor. Oh, maravilha! Paulo foi transformado a partir do momento em que alguém tornou-se oferta viva. Fala comigo, oferta viva. Talvez as pedras que o inimigo tem jogado não tenham te machucado tanto fisicamente. Abala você, machucou um pouco você, deu uma mexida com você, mas feriram você emocionalmente, matou suas motivações, quem sabe tirou as suas expectativas. E Satanás, usando disso, tem dito: deixa para lá, larga a mão disso. Deus nem está te ouvindo, não precisa esse exagero todo. Continua fazendo o que está, porque você é honesto, você é trabalhadora, o que você faz é bom, mas não é ainda a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Se descobrimos a vontade de Deus, o nosso sacrifício é vivo, e Deus se agrada, e Ele é recompensador de todos aqueles que o servem com o coração inteiro e completo. Diga amém, Jesus. Amém, queridos? Então eu e você precisamos resistir à amargura, rejeitar a tristeza e canalizar toda a nossa força para a glória de Deus. Nós trabalhamos e empenhamos para servir a um Deus vivo, para abençoar pessoas, para trazer a vontade de Deus se cumprindo em nós. Não foi por isso que Estevão morreu? Para cumprir a vontade de Deus? Amém, queridos? Como uma oferta viva. Ele se ofereceu dizendo: o que o Senhor quer que eu faça? Vou lá pregar. E eles então acharam que não deviam fazer, e ele pagou com a vida. Ele ofereceu a vida para cumprir a vontade de Deus. Então Deus não quer que você morra pelo Evangelho, mas Ele quer que você morra para você mesmo. Que eu morra para a carne, para aquilo que me domina e que me tem separado dEle. Se isso não morre, o que acontece? Eu só faço a minha vontade, só o que eu quero. E isso não agrada a Deus, porque eu só posso agradar a Deus fazendo a sua vontade. Então, quando hoje o Senhor me deu essa palavra para falar no momento da oferta, eu vejo que Estevão, vendo a glória de Deus, recebido nos céus, enquanto jogavam pedra na cabeça, o sangue escorria, ele ainda deixa uma habilitação, ao invés de praguejar, de amaldiçoar, porque qualquer um com dor, levando uma pancada na cabeça, uma dor horrível, ia dizer até um palavrão, mas ele disse: Senhor, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. Só alguém que ama muito, só alguém que quer muito viver este amor de Deus, consegue abençoar quando é machucado e ferido, não é verdade? E o Senhor nos chama a fazer isso nessa noite. Glória a Deus. A amar apesar
de ninguém estar compreendendo o propósito do seu coração, que é tocar pessoas com o amor de Deus. Quem está compreendendo, diga amém, Jesus. Então a capa dele foi colocada aos pés de Saulo, que se transformou em Paulo, um grande apóstolo do Senhor que nós já ouvimos falar. E essas pedras podem ser lançadas com o objetivo de matar aquele que testemunha, aquele que prega, aquele que anuncia, aquele que fala no trabalho, aquele que convida pessoas para servir ao Senhor. Mas elas vão ser instrumento de Deus para te habilitar para coisas maiores. Olha, tudo que vir coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Amém, queridos? Eu queria muito que você ficasse de pé. A exemplo do que aconteceu com Estevão, hoje nós vamos gerar coisas grandes para o futuro, porque o mover do Espírito não pode parar na sua vida nem na minha. Não importa quão doendo esteja a sua luta, a sua dificuldade, é uma enfermidade, é uma batalha em casa, no casamento, no trabalho, é um desafio pessoal, o Senhor é contigo e Ele te recompensará. Eu quero que você ponha a mão no seu coração, por favor. Quem poderia imaginar que aquele apedrejamento traria à existência o apóstolo Paulo, o grande pregador dos gentios, este homem cheio da unção de Deus que nos instrui? Deus tem o poder de transformar lutas em bênçãos. Glória a Deus. Creia hoje nesta palavra e com a mão no seu coração, deixe o Espírito de Deus falar profundamente no íntimo do seu coração, de que Ele te vê. Ele sabe o que você está passando e enfrentando, e tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor, e produz vida, e vida abundante. O testemunho feliz nos seus lábios é o que você vai ter depois dessa batalha. Com essa mão aí, eu quero dizer a você: entregue ao Senhor a sua vida como uma oferta viva nessa noite. Eis-me aqui, fala comigo, Senhor. Fala quando eu deitar, quando eu sonhar, quando eu orar, quando eu ler a palavra, quando eu jejuar, quando eu estiver caminhando, quando eu parar para falar com o Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu me ofereço como oferta viva para o Senhor tocar pessoas. Começa na minha família, para eu tocar a minha casa. Meus queridos, ó Pai, que eu e a minha casa possamos te servir, ó Deus. Gere um movimento que abra caminhos dentro da minha casa, lá no meu trabalho, Senhor. Habilita-me para coisas superiores e maiores. Eis-me aqui, ó Deus. Estou apresentando a igreja a Ti, cada mulher, serva do Senhor, cada jovem, cada homem, chefe de família. Estou apresentando a Ti os Teus filhos e a oferta do nosso coração, da nossa vida, da nossa existência, que vai abrir o céu sobre a nossa vida e cumprir a promessa. Pai, abençoe agora o Teu povo em nome de Jesus. Peço que também, Senhor, traga-nos no altar na Santa Ceia hoje, para que possamos devolver a Ti os dízimos, aquilo que pertence ao Senhor. Receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso prazer na fidelidade, em colocar nas Suas mãos o que é seu. E também toma a oferta, o nosso coração e o dinheiro que nós queremos apresentar como uma semente. Senhor, receba o pequeno que temos, ou o grande daquele que pode dar maior, para que o Senhor repreenda o devorador, como está em Malaquias 3:10, e o Senhor abra as janelas dos céus, e derrame uma bênção sem medida, e prospere em tudo o que fizermos. Oramos para que a Tua bênção nos alcance, e sejamos uma oferta viva, e tudo que semearmos hoje, produza a bênção sobre a nossa casa, e o Senhor abra o céu sobre nós. Em nome de Jesus, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém, amados? Você que vai agora ofertar junto comigo e dizimar, levante para o alto o envelope que você vai dar, o Pix que você vai fazer e escrever no envelope, escrever o seu nome, ou é o seu dinheiro que você vai trazer aqui à frente como oferta, como semente. Levante agora para o alto comigo. Pai, abençoe cada um que dizima trazendo o seu Pix,
transferência bancária, aquele que vem no altar trazendo a sua oferta, e que faz isso em nome da família, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, como Jó se apresentava a ti e sacrificava a ti pelo lar, para que os filhos fossem perdoados, abençoados. Oferecemos a ti aquilo que é fruto de suor, de trabalho, de levantar cedo, de trabalho, de esforço. O Senhor repreenda o devorador e prospere as mãos. Abençoe, ó Pai, cada um que é coluna, que é sustentador do reino. Seja a provisão do Senhor em cada mão, em cada mesa e dispensa, hoje e para sempre. Digam amém. Então venham comigo ao altar para adorar ao Rei dos Reis. Maravilhosa graça, o amor que não falha, levou a minha cruz. Obrigado. O sangue me salvou e a dívida pagou. Glória a Deus. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Te adoro, Pai. Maravilhosa graça, o amor que não falha, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou e a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, aleluia, Deus. Se coloque de pé mais uma vez, por gentileza. Você que marcou o encontro com Deus, semana passada, domingo à noite, pastora Sandrinha que trouxe a palavra, e ela pregou sobre o bom samaritano, não é? Aquele que descendo, viu alguém ferido, machucado, sofrido, porque o ladrão que veio matar, roubar e destruir, que só rouba a paz, que tira a tranquilidade, que fere, que massacra, que traz morte na casa, traz vícios. Ele fez o mesmo com aquele rapaz que passava, eram ladrões físicos, né? Que machucou aquele homem. E ele pega aquele homem, põe no cavalo e leva numa estalagem. Foi isso que você ouviu na pregação de domingo passado. E ao levar na estalagem, ele pega 2 denários e fala assim para o dono da estalagem: olha, aqui está o dinheiro, dê comida para ele, dê banho nele, troque roupa, compre roupa para ele, cuide dele, alimente ele, enquanto houver necessidade até ele sarar, cuida dele. Quando eu voltar, se faltar do dinheiro que eu te paguei, eu te pagarei o restante, mas não deixe faltar nada para esse que estava ferido. E aí ele vai embora e aquele homem é restaurado. Jesus conta essa parábola para que nós entendêssemos a importância da conexão do corpo de Cristo. Como nós estamos ligados uns aos outros. Ninguém é o corpo de Cristo sozinho. Nós somos membros do corpo. Se alguém machucar o dedo do pé, bateu ali na ponta do banco, arrancou a unha, sangrou. Ai, que dor! Mas é uma miséria de uma unha, pequenininha. Mas dói para encardir, porque é membro. Todo o corpo sente. Todo o corpo está doendo. Tem um que até manca, ai, não aguento pisar, agora não posso calçar sapato, machuquei. Está machucado a unha do pé. Mas o corpo inteiro sente dor. Jesus está dizendo da importância, da valorização, das conexões, da harmonia, da aliança. Ninguém pode viver independente, como se eu sozinho fosse para o céu. Quem vai é a igreja. É o corpo de Jesus que será arrebatado. Fazemos parte deste corpo. Mas alguns de nós ainda não entendeu que um é braço, outro é perna, não é? Outro é tronco, outro é olho, e o ouvido não pode ver.
e o olho não pode ouvir. Que cada um tem a sua função. E se eu não tiver olho, alguém tem que me dar a mão para eu andar. Ou eu preciso de um pau, de uma muleta, ou de um cachorro para me guiar. Se eu não ouvir, eu não falo. Porque se eu não tiver a audição, eu não aprendo a falar. Então ouvir é importante. Nós somos muito importantes. Você é muito valioso. Mesmo que você se sinta tão pequeno, Deus te chamou porque você é prioritário na obra. Você é essencial no corpo. E olha dentro de nós, eu não vejo as veias que tem no meu corpo, você vê? Só aquelas empelotadas, quem tem ela aqui machucando na perna, né? Que tem que até que tratar, não é verdade? Elas estão lá dentro, mas elas são importantes. Se coagular o sangue, dar embolia, eu morro. Se tampar lá perto do coração, meu coração já era, infarta. Tudo é muito importante. Olhe para essa pessoa tão linda, maravilhosa, criada com um valor especial, e diga para ela: você é muito valioso, muito valiosa, muito mesmo. Você não sabe quanto Jesus morreu por você, de tão importante que você é. Jesus desceu da glória e tomou o seu lugar. Ele levou o seu e o meu pecado, porque você vale muito, é mais precioso que o mundo inteiro. Você vale mais que o mundo inteiro. Você é valioso. Deus te ama tanto, é tão preciosa a sua vida, que Jesus não pensou duas vezes, e veio e tomou a cruz, e sofreu, e foi machucado, doeu tanto que o sangue esvaiu, e Ele entregou na mão de Deus o Espírito, para que eu e você tenha vida e vida abundante. Então fala comigo: eu sou valioso para Deus. Você é muito importante. É por causa de você que Ele instituiu igrejas, para ser a agência de Deus para cuidar de você, amém? Colocou pessoas para a gente enxergar o outro nos ajudar, e nós ajudarmos o outro, estendendo a mão, dizendo palavras de carinho, orando, abraçando, lembrando, porque o outro vale mais que o mundo inteiro, como você. Ame ao próximo como você ama quem? A você mesmo. Então eu queria que você fechasse os olhos um minutinho. Pai, vamos ler essa palavra. E lá em Isaías diz para nós que a sua palavra não volta vazia. Tudo que é liberado, toda palavra que sai da boca, ela vai, cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, e ela então volta para o Senhor que a soprou, que a liberou. Jesus, Tu és a palavra viva de Deus. E nessa noite tem palavra viva ao nosso coração, para restaurar-nos o entendimento, a importância, a valiosidade, como esse homem, essa mulher, esse jovem são valiosos. Traga hoje, Senhor, esse entendimento, e haja hoje o derramar do Teu Espírito sobre as nossas vidas. No nome de Jesus oramos, assim seja. Diz amém? Então leia comigo, João 10, 27. São João 10, 27. O 28 também eu vou ler. Vamos juntos? Quem pode ler comigo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Fala, Jesus me conhece. Fala, eu o conheço e eu sigo após Ele. Diga amém, Jesus. Então pode assentar-se, Deus te abençoe. O que Jesus faz como bom pastor? Ele conhece as ovelhas. Fala, conhece as ovelhas. Guia as ovelhas. Fala, guia. Concede vida às ovelhas.
Jesus é o bom pastor. E é Ele que dá vida, é Ele que direciona, é Ele que mostra o caminho, porque Ele é o caminho, é Ele que nos guia à verdade. Jesus é o nosso bom pastor, e Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele reúne as ovelhas, Ele protege as ovelhas, Ele faz tudo isso porque Ele já deu a sua vida pelas ovelhas. Por que Jesus faz tudo isso? Porque Ele já morreu por nós, e nós somos as suas ovelhas. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. As minhas ovelhas me ouvem, eu as conheço, sei quem elas são. Ele disse assim: alguns naquele dia vão chegar: Senhor, Senhor, eu curei, eu expulsei demônios, Senhor, eu falei novas línguas, Senhor, eu fiz uma grande obra. Ele disse: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas Ele disse: as minhas ovelhas, eu as conheço, elas me ouvem e me seguem. Aleluias! Diga para o irmão aí: ovelha do Senhor, aleluias! Ovelhinha de Jesus! Jesus estava numa festa, e aí os judeus muito arredios, querendo provar, envergonhá-lo, né? Aí ele diz assim: vocês desprezaram as minhas palavras, vocês não reconheceram as minhas obras, porque vocês não são as minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas, estas ouvem a minha voz, e estas me seguem. Lá no versículo anterior, 25 e 26. Vocês estão rindo de mim, porque vocês não me conhecem, não são as minhas ovelhas. Porque as minhas me ouvem e me seguem. Ele dizendo para eles. Então Jesus se referia a si mesmo como pastor. Ele é que se chama pastor, o sumo pastor. Eu sou o bom pastor, ele fala. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso, ele morreu lá na cruz em nosso favor, em seu favor. Não para que a vida continue do mesmo jeito. Não para que a gente fique frustrado, derrotado, abatido, achando que Deus se esqueceu, mas para que a gente tenha vida, se levante e vença, e saiba que Ele pagou um preço para a vitória chegar na nossa vida e na nossa história, porque só Jesus é Senhor e Salvador. Amém? Amém, igreja? Então diga para o irmão: não precisa ficar derrotado ou abatido por mais tempo, porque Jesus já venceu. Para você vencer, no nome dEle, você é mais que vencedor. Diga glória a Deus. Aleluias. Estou abatido, estou em luta, mas vou vencer, porque Jesus já venceu. Ele é Senhor. Jesus é nosso Senhor. Ele fala: eu te conheço. Fala para alguém: Jesus te conhece. Que consolo. Ele sabe quem você é. Você imaginou na hora do vamos ver, ele falar: quem que é você? Ai, misericórdia. Quem é você? Misericórdia. Ele vai falar assim, ó: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto antes da fundação do mundo. Você vai ouvir isso do Senhor? Oh, aleluia! Fala: eu vou. É isso que eu quero ouvir. Eu sou ovelha, e a ovelha ouve o seu sumo pastor Jesus, e para ouvir tem que conversar com Ele, na leitura da palavra, no tempo com Deus, em oração, no jejum, na disciplina de vida para andar com Deus. Não dá para seguir ao Senhor só no culto. É preciso desenvolver uma disciplina de intimidade e relacionamento com Deus. Tem que se tirar um tempo para falar com o Senhor. Se você já faz, continue. Se você já insiste, arranje tempo várias vezes. Faça
pequenas orações, para o tempo inteiro estar ligado, conectado com o céu. O céu vai se abrir, a glória de Deus vai descer, não há nada que vai te abalar nem te resistir, porque quanto mais perto do fogo de Deus, mais força para vencer você tem, muito mais forte você vai ser, e mais testemunhos você vai dar. Não precisa ter só um horário, você pode em todo momento levantar o pensamento, e antes de pensar, o Senhor já sabe o que você está pensando. Amém? Então nós podemos desenvolver esse tempo com o Senhor. Então Ele está dizendo palavras de amor para nós. Ovelhinhas, eu te conheço, eu te amo. Ele está mostrando amor para nós. Está dizendo, olha, vocês são minhas, do meu pastoreio. Eu cuido de vocês a ponto de morrer em seu lugar. Eu dou a vida para você viver. Eu dou a vida para o pecado ser perdoado. Se houver cometido erros, se estiver em iniquidade, em fraqueza, sem forças para se levantar, olha, eu morri para te perdoar. Clama e eu vou te responder. Olha, confessa e você vai ser limpo, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado e nos justifica diante de Deus. Apresente-se ao Senhor, ovelha, e não carregue mais peso. Lança sobre Ele o seu cuidado, o seu fardo, porque Ele tem cuidado de nós. Não tem que carregar culpa nenhuma, não tem que carregar nenhum pecado, nem iniquidade, porque Jesus levou sobre si nossas iniquidades e nossas dores, e por suas pisaduras nós fomos sarados, perdoados, restaurados ao Pai, e o nosso nome escrito aonde? No livro de Deus. Fala com o irmão aí, meu nome está escrito lá. Diga para o irmão aí, meu nome, ele está escrito no livro da vida, com o sangue do Cordeiro, aleluia. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós somos chamados pelo nome. Ele diz, não foste vós que me escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei. Nomear é chamar pelo nome. Eu te chamei, vem Eliette, vem João, vem Rose, vem Madalena, vem Maria, José, Letícia. Ele nos chamou pelo nome, e nós aceitamos o amor, o perdão, recebemos de graça. Olha, pela graça, um presente, não merecíamos, mas Ele nos alcançou e nos fez ovelhas do seu pastoreio. Aleluias. Diga para o irmão, você é de Jesus. De quem que você é? Eu sou de Jesus. Isso, de Jesus. Ovelhinha. Jesus, quando fala isso, estava falando para uma sociedade pastoril, uma comunidade que cuidava de ovelhas. Não é a nossa realidade. Eu nem nunca vi uma ovelha, pessoalmente. Nunca vi uma BRE, né? Pessoalmente, nunca. Você já viu? Parabéns para você nessa data querida. Eu nunca. Eu vi na televisão, eu já vi em filme, eu já vi, né? Mas, pessoalmente, ninguém me apresentou uma ovelhinha, né? Porque nós não vivemos, né, em lugares que cuidam de ovelhas, raramente, né? Mas naquela época, quando Jesus estava exercendo seu ministério, Ele falava para pessoas que cuidavam de ovelhas, que tinham sítios com ovelhas, que entendiam esse linguajar de ovelhas. E Ele associou esse cuidado às ovelhas com Ele, o pastor, e com nós, seres humanos que pecam, com tendência de desviar do caminho, de se afastar da presença de Deus, com ovelhas. Porque a ovelha é ingênua. A ovelha é engabelada fácil. Se alguém conseguir argumentar de maneira que ela não está habituada a conhecer com profundidade o que se está falando, ela segue e vai bonitinha,
atrás. Vai pulando pelo campo, atrás do lobo feroz, que veio matar, roubar e destruir. Porque só Jesus veio trazer vida e vida abundante. A ovelha é ingênua e ela pode ser conduzida fora dos pastos verdejantes, fora do lugar do aprisco, fora do lugar de beber água limpa, fora do lugar em que a água é pura e que traz vida, porque é trazida pelo próprio pastor. É ele que leva as águas tranquilas, que refrigera a alma, diz o Salmo 23, não é verdade? Lá está falando o sumo pastor, o Senhor. Por ser tão ingênua, aquela que é levada por vozes que se ouvem, por aquilo que é mais fácil. Por que você não pula aquele murinho ali? Olha, o pasto do vizinho é mais, a grama do vizinho é mais verde. Vai lá, lá tem isso, lá tem aquilo, lá é poderoso, você vai ver. Mas aqui você está guardado no aprisco que o sumo pastor te colocou. Você foi gerado no aprisco onde ele te chamou. Ele te atraiu com braços amorosos, com palavras de amor. Te chamou e te trouxe e te inseriu nesse pastoreio. Mas o maligno que veio destruir, ele quer nos engabelar. Ele quer mostrar que, mas se lá é poderoso. Por que Deus, sabendo que lá era mais poderoso, Deus não te chamou lá, se Ele está querendo que você fique mais forte? Porque Deus nos inseriu no lugar onde nós vamos produzir para a sua glória. No lugar que Ele preparou para sermos instrumentos vivos e poderosos nas suas mãos. Porque é na igreja que nós somos lixados, aprendemos a conviver, superamos desafios, convivência. É na comunhão que nós somos lapidados. Por isso que não podemos ser de igreja só em culto de Santa Ceia. Porque a convivência, ela revela o interior, a identidade. A gente apresenta como a gente é no dia a dia, na convivência. Mas se vem só no domingo da ceia, paz, meu amor, meu irmão, meu querido, como vai? Tudo bem? Tudo é maravilhoso. Come 1 quilo de sal com ele para você ver. Vamos nos conhecer melhor. Porque o Senhor está nos preparando para encontrar com Ele nos ares. Amém, igreja? É o convívio que nos ensina a perdoar, amar, tolerar, suportar, continuar, avançar, ser resiliente, não desistir, continuar, insistir, esforçar, até aquele dia, com uma noiva preparada, ataviada, com as roupas brancas, lavada pelo sangue do Cordeiro, encontrar-nos com o Senhor nos ares. Amém, igreja? É na convivência. Na hora da explosão, não gostei. Tem um irmão do... Perdoa, irmão, nossa, saí de mim. A convivência, ela vai tolhendo algumas obras da carne. Ajuda-nos a ter mais moderação. E aí nós recebemos de Deus o Espírito que nos dá controle, nos dá sabedoria, respeitar limites. E quando não convivemos isolados, a ovelha que desgarra, porque desgarrada não é a ovelha só que deixou de vir à igreja, é dentro da igreja. Quem são os nossos amigos dentro da igreja? Com quem tomamos café? Com quem oramos? Quem participa das nossas dores? Não é para falar com todo mundo, não. Você não precisa abrir a sua casa para 100 pessoas. Mas sempre tem um mais chegado, não tem? Uma pessoa querida, não tem? Tem ou não tem?
uma pessoa que a gente gosta, o jeito dela, o jeito dele. Gente, foi Deus que pôs essa pessoa para andar comigo, para falar, para orar comigo. É uma bênção na nossa vida. Nós precisamos enxergar ao menos um, porque tem pessoas desgarradas, longe da comunhão com Deus, que há muito tempo não fala com Deus, não sente, não glorifica Deus, não fala mais em línguas estranhas, já foi batizado, selado com o Espírito de Deus, mas não está tendo força, está precisando de alguém chegar a lenha mais próximo, né, para acender o fogo, soprar, para o fogo começar a arder e voltar a declarar a glória de Deus e dizer: eu sei que o Senhor é comigo, estou cheio da presença de Deus. Mas é preciso apoio. Tem muita ovelha desgarrada dentro da casa do Senhor, infelizmente. Porque a ovelha desgarrada, ela não vai comer nos pastos verdejantes onde todas as ovelhas vão. Ela vai quando ela quer, quando ela acha que dá. Mas a ovelha que ouve a voz do pastor, o pastor está indo para levar as ovelhas para beber água, no riacho elas vão. O pastor está indo para levá-la para comer capim fresquinho, elas vão. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me... Imagine meu braço ficar lá na minha cama e eu aqui vim pregar e meu braço está lá na cama. Aí vocês olham e falam assim: meu Deus, a pastora não tem braço. Cadê o braço da pastora? Aí eu deixei lá, irmão, meu braço não quis vir hoje no culto. Mas o meu braço faz parte do meu corpo. Ele anda comigo, só se eu perdê-lo, Deus me livre e guarde de um acidente. Ou de diabetes, ter que cortar, amputar, sangue de Jesus tem poder? Queimado. Mas ele está aqui, ó, ele faz parte. Então, onde os membros estão, o corpo está, os membros estão. Nós nos desgarramos quando queremos fazer a nossa própria vontade. Quando não nos sujeitamos à direção de Deus e não reconhecemos a direção de Deus em alguém que nos conduz. Quando não reconhecemos Deus num líder, não reconhecemos Deus em alguém que nos lidera em um grupo missionário, na igreja, no ministério, nós nos tornamos desgarrados e achamos que estamos seguindo ao Senhor, fazendo o que a gente pensa que tem que fazer. Mas eu sou então mecânico, automatizado? Deus me controla? Quer dizer então que eu não tenho livre vontade? Claro, só que eu ofereci toda a minha vontade ao Senhor. Eu pergunto para Ele tudo o que eu devo fazer e Ele me dirige em pastos verdejantes, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quem é servo, pergunta ao seu Senhor: o que tu queres que eu te faça? Qual é a tua vontade para mim? Mas não é uma coisa obrigatória, como um peso que dói nos ombros, é uma alegria. Oh, o Senhor me chamou, que privilégio fazer isso para o Senhor, ensinar, cantar, orar, liderar. Que alegria poder visitar no hospital. Aquele que tem o dom vai exercer o seu chamado com alegria, sem peso, porque é prazeroso exercer o chamado que Deus colocou na nossa vida. O que não podemos é achar que eu fui chamado para sentar e ouvir. Ele diz que a gente não pode ser só ouvinte da palavra. Sejais o que da palavra? Praticante. Então eu preciso da ajuda de Deus para praticar. O evangelho não é individual. O evangelho é para pessoas. Deus me chama para tocar pessoas. Ele te chamou para influenciar pessoas. Para o seu testemunho meu, dizer: Deus é real, Deus existe, Deus é bom, Deus está presente, Deus está aqui no nosso meio. Olha o que Ele fez na vida dela. Então Deus é real. Aleluias. Por isso o corpo, a igreja. O Senhor vai salvar a igreja. E nós somos membros da igreja.
as ovelhas do Senhor, e Ele conhece os que lhe pertencem. Que consolo saber disso, irmãos, porque o Senhor nos conhece profundamente, sabe os medos, os desafios que temos, as preocupações, aquilo que nós tememos, Ele conhece. O que isso significa? Que além de saber quem eu sou, quem você é, Ele te ama. Diga para o irmão: Jesus te ama muito. Aleluias, Jesus te ama muito. Então ser conhecido é ser escolhido, é ser salvo, é ser amado, é desfrutar do amor, é ter proteção, é saber que Ele está comigo toda hora. Agora, enquanto você está pensando nesse problema, Ele está com você. Jesus está com você a todo momento, a toda hora, porque Ele tem cuidado de nós. Você conhece Jesus como que cuida de você? Diga amém, Jesus. Ele te ama e sabe tudo a nosso respeito, tudo que acontece na nossa vida, todas as fraquezas, os abatimentos que nós temos, as dificuldades para nos levantar. Ele agora está olhando para nós e vendo: Senhor, se tem algum mau caminho, tira. Se tem dificuldade para realmente te amar mais, Senhor, abre meu coração, meu entendimento, porque eu quero te amar mais, eu quero receber mais das tuas promessas, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero que você levante a mão para o alto e diga assim: Jesus, eis-me aqui, eu sou tua ovelha, usa-me para o teu louvor, toque a minha vida, eu quero te amar mais, porque o seu amor me constrange, Senhor. Aleluia, você pode dar palmas ao Senhor, aleluia. O seu amor me constrange, Senhor, aleluia, Deus. Além de ser ingênua e de ouvir muitas vozes por aí, enquanto as ovelhas estão no aprisco, elas são bem cuidadas, elas são alimentadas, têm comida fresca, estão limpinha, pastam junto com a companhia das outras. Mas aí vem umas porcarias de umas moscas, e moscas na Bíblia são demônios, e começa a voar aqui na narina, põe umas ovas na narina, infecciona a narina, vai entrando pelo organismo, trazendo infecção, dor de cabeça. A ovelha bate a cabeça, fica enraivecida, nervosa, enfurecida, fora de si, agride a outra, mete a pata na outra, discute com a outra. É um tal de bé sem parar, bé, sem parar. É a ovelha querendo tomar o lugar da outra, é o ouvido querendo enxergar, é o olho querendo ouvir, sendo que o olho é para ver e o ouvido é para ouvir. Não descobrindo o seu lugar no corpo, não descobrindo que é valioso demais, tão maravilhoso, que não há ninguém que possa fazer tão bem o que Deus mandou você fazer, e é tão especial. Aí vem o bom pastor. O que o bom pastor faz? Derrama azeite na narina da ovelha, e as moscas do inferno vão saindo, porque é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, que mostra a direção, que mostra a nossa identidade, quem somos no Senhor, e vai tirando o mal, arrancando a ira, a raiva, o ódio, a confusão, a violência, e trazendo paz, porque quem habita em nós é o príncipe da paz. E aí Ele nos conduz a toda a verdade. O bom pastor, cuidando com o azeite do Espírito, nos enche da sua presença, e as ovelhas voltam a ouvir a voz do bom pastor Jesus, e descobre qual é a vontade dele, que é da vida e vida abundante. Glória a Deus. Diga para o irmão: o azeite do Espírito, fala para ele, está sobre a sua vida, porque o sumo pastor Jesus está cuidando de você e de mim. Aleluias. Ele entra na confusão, seja aqui ou seja fora, e Ele traz vida, porque Ele tem cuidado de nós. O Espírito Santo tem cuidado de nós. Você quer ser uma ovelha limpinha, bem cuidada pelo Senhor? Eu quero, e você?
Então deixa o bom pastor tirar tudo que não pode ficar. Hoje estamos aqui para cear. Senhor, se há algo em mim que eu mesmo não gosto, que não agrada ao Senhor, nessa noite, derrama do teu bálsamo sobre mim, porque eu preciso. O Senhor está me vendo e me conhece, e eu estou aqui para sentar à mesa e voltar forte para casa, crendo que o meu sonho vai acontecer, que a minha família vai ser salva, que o meu lar vai ser restaurado, que esse culto familiar que eu faço na minha casa uma vez por semana, é para a glória do seu nome, que a tua presença está chegando no meu lar, que eu estou dando ouvido ao que o Senhor me instruiu, disse para eu fazer o culto, eu estou fazendo, eu reúno a minha casa, eu dou a mão para os meus filhos, para o meu marido, para minha esposa, e eu oro ao Senhor, e tem bênção na minha casa. Eu marco um horário para o Senhor agir no meu lar, porque eu ofereço um culto de adoração a Ti. Eu estou ouvindo o Senhor me dar instrução, eu estou entendendo que o Senhor quer me conduzir em vitória, e toda a instrução eu estou ouvindo, me ajuda a cumprir o que o Senhor tem me mandado fazer. Amém, igreja? Não pode entrar aqui e sair por aqui e achar, preciso mesmo. Nossa, é verdade, eu preciso mesmo. Não, Senhor, eu vou fazer, me ajuda. Pai, eu sou responsável, eu sou agente abençoador da minha casa. Eu sou aquele que vai mudar a situação no meu lar. Eu sou responsável pelo um futuro de vitória. Eu sou o sacerdote do meu lar. Eu sou a ovelha conduzida pelo Senhor para mudar a realidade no meu casamento, a realidade no meu trabalho, a realidade na vida dos meus filhos. Não é mágica, né? Não é um estalar de dedo. É uma constância. É abrir o coração e acender o fogo da adoração em casa. Mas e quando os filhos não estão mais com a gente? Então ora aquele que está em casa, e o Senhor estará presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Amém, queridos? O filho é pequeno, reúne a mesa. Já é grande, vai à casa deles e faz um culto com eles. Chame-os para comer na sua casa e faça uma reunião com eles. E assim nós vamos fazendo a vontade do Senhor. Qual é? Levar a nossa família aos pés do Salvador, para que eles conheçam o amor de Deus, sejam curados, perdoados, sejam salvos, e nós possamos apresentá-los livre de toda condenação, debaixo do sangue de Jesus. Amém, queridos? Fala para o irmão, essa é a nossa tarefa. Nós vamos fazê-la bem, amém? E para terminar aqui, para terminar, o que o pastor que já derramou o azeite para livrar-nos da ação das moscas, do demônio, das vozes que nos chamam para fora da sua presença, o que ele faz além de nos dar o livramento da ação do inferno? Que eu posso dizer, 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos a meu respeito. Eu creio na tua providência, Deus. Eu posso dizer isso porque eu sei que o meu pastor está cuidando de mim. Jesus está te vendo de madrugada, quando perde o sono. Ele está te vendo quando você não sabe o que fazer para pagar aquela conta, quando não sabe como agir com o filho que não te dá ouvidos. Ele sabe, porque Ele diz que Ele cuida das suas ovelhas, Ele as conhece, sabe a tribulação do coração, Ele sabe que você não tem o que fazer para mudar, então Ele vai agir em nosso favor, porque Ele interfere na situação fora do nosso controle, porque Ele tem cuidado de nós. Fala para o irmão, Deus tem cuidado de nós. Amém, Jesus? E por último, a ovelha produz o tempo todo. Ela se reproduz muito. A ovelha dá várias crias durante o ano. Ela é boa reprodutora, a ovelha. Ela produz lã, tosquia, tira aquela camada de lã. Daqui a pouquinho, ela é reprodutora. Ela tem vida. Ovelha é viva. Ela é saudável. Ela produz assim naturalmente. Faz parte da natureza da ovelha reproduzir, multiplicar.
é da natureza. Você é um agente multiplicador de paz, de bênção, do evangelho, da palavra de amor. Está em você, está em mim. Naturalmente nós dizemos: o Senhor é bom, Deus tem me abençoado, eu confio no Senhor. Como é bom servir a um Deus tão poderoso como este, não é verdade? Temos sempre um testemunho nos lábios para contar, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então a ovelha, mesmo tosquiada, ou mesmo em luta, às vezes até depenada, ela volta a produzir lã de novo e ser quem ela é. Ovelha do Senhor, do aprisco do Senhor, a ovelha que produz. Então isso é inato, é inerente, está em mim e em você. Queria que você tocasse o irmão e diga assim para ele: você é uma bênção, meu irmão. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Você crê nisso? Então esse fruto precisa aparecer, amém?